Olá, adolescentes vencedores, a paz do Senhor. Sou a professora Risa Larissa Bahia e nós estamos aqui para aprender a terceira lição da nossa revista de adolescentes que tem por título Obediência e Adoração. Nós vamos hoje aprender que nós devemos ter uma vida transparente, sem aparência, a obediência e a sua relação com a adoração e o nosso dever de obedecer aos nossos pais. Pois nós sabemos que a obediência é uma escolha, que mais do que falada deve ser vivida. Aquele que ama a Deus obedece aos seus mandamentos, mesmo sem entender, pois confia na sua vontade e no seu cuidado. Vamos prosseguir. Nosso texto bíblico da nossa aula de hoje está em Mateus capítulo 15, versículo de 1 a 9. Depois você deve ler para a sua reflexão. E o nosso destaque é: Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9. Introdução. Deus deve ser adorado em todo o tempo. Por isso, não devemos restringir a nossa adoração somente aos momentos de culto na igreja, e muito menos viver um personagem que aparenta ser adorador, mas não o é. Você sabia que o seu lar, a sua família, é um lugar especial para Deus ser adorado? Veremos como isso é possível e ainda aprenderemos uma responsabilidade bastante valiosa em relação à adoração a Deus, a obediência. O que os olhos não veem, Deus vê. Diferente do nosso ditado popular que diz: o que os olhos não veem, o coração não sente. Com Deus é diferente. Deus é aquele que sonda os corações e conhece os pensamentos. Deus realmente sabe o que se passa em nosso coração, diferente do ser humano, que muitas das vezes se deixa levar, se deixa iludir pelo que vê, pelo que ouve e pelo que toca. Em Atos capítulo 5, vemos a história de Ananias e Safira, um casal que, sendo dono de uma propriedade, resolveu vendê-la e depois ofertar parte do valor recebido aos apóstolos. Você pode se perguntar: que mal há nisso? Aos olhos humanos, nenhum. Mas Deus sabia que o desejo que dominava seus corações era a vaidade, a hipocrisia, a cobiça, porque queriam receber reconhecimento por parte dos apóstolos da igreja. Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo sobre a oferta, insinuando estar entregando tudo quanto havia sido arrecadado com a venda das suas propriedades. Não haveria problema nenhum em ofertar parte do que havia arrecadado, mas a mentira e a má intenção do coração fizeram com que a oferta fosse rejeitada e ambos morressem. Nós vemos aqui que Deus ele rejeita o coração segundo os desejos humanos, como nós vimos na aula passada, na lição de número 2. Para adorar a Deus, tem de ser de verdade e em obediência. Nós vemos que quem era assim, essa característica, era típico dos fariseus, que quando Jesus comparou com a viúva, que deu tudo o que possuía, o que eles fizeram? Eles criticaram a ação dela, porque eles davam grandes ofertas no templo daquilo que sobrava. Ofertavam em público com grande pompa, a fim de serem exaltados pelos homens. Acerca desse tema, Jesus afirmou o seguinte: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Quem ama, obedece, e quem obedece, adora a Deus. Obedecer nada mais é do que se submeter à vontade de alguém ou estar sob o comando de alguém. Obedecer é uma decisão, e a decisão de obedecer é um ato de amor.
No Antigo Testamento, vemos que toda vez que alguém praticava pecado contra Deus, era necessário oferecer um sacrifício para se obter o perdão. E diferente do que podemos imaginar, tal situação não alegrava o coração de Deus. Ao decidir por se afastar da vontade de Deus, dizemos que Ele não está mais na direção das nossas vidas, e sim nós mesmos. É isso que queremos? A Bíblia nos garante que Deus ordenou que a sua vontade fosse obedecida, e os que a obedecem serão felizes e jamais serão abandonados por Ele. E caso alguém venha a desobedecê-lo, não pense que tudo está perdido. Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Se arrependa, peça perdão a Ele e guarde em seu coração a palavra do Senhor. Obedecer aos pais é obedecer a Deus. Em nossa família, devemos obediência aos nossos pais. Afinal, essa é a analogia que o Senhor utilizou para expressar o modo como Ele se relaciona conosco. Na Bíblia nós temos o exemplo do profeta Samuel quando ele pergunta ao rei Saul: o que é que o Senhor prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus. E é assim que às vezes nos comportamos com nossos pais, preferindo o sacrifício ao invés da simples ação da obediência. Não é possível viver uma vida de obediência a Deus e uma vida de desobediência aos pais. A Bíblia nos diz que obedecer aos nossos pais é justo. Foi a eles que Deus confiou a tarefa de nos mostrar o caminho que devemos seguir. Por isso, devemos entregar-lhes o comando de nossas vidas. Nossos pais já tiveram a nossa idade, já passaram por experiências pelas quais estamos passando. Sabe como nos sentimos e, acima de tudo, eles nos amam. Por isso, seus conselhos são valiosos. E mais do que tudo isso, Deus nos garante uma recompensa. Aquele que honra seus pais, ou seja, aquele que dá crédito às suas palavras, terá vida longa. Então, que possamos buscar essa vida longa, obedecendo aos nossos pais, e assim estaremos obedecendo a Deus. Chegamos à nossa conclusão, caros adolescentes, aprendendo um pouco mais sobre obediência e adoração. Vimos que ambas estão associadas. Se você obedece a Deus, aos seus pais, você está adorando a Deus. E enquanto filho, você é chamado a obedecer aos seus pais. Mas Deus não deseja que a obediência seja um fardo, algo que nos cause desânimo. Como diz lá em Colossenses capítulo 3, 21. Pais, não irritem seus filhos para que eles não fiquem desanimados. E lá em Efésios capítulo 5, versículo 4. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Deus, Ele nos ama e quer que tenhamos orientação para vivermos uma vida de paz e em verdade. Sua atitude para com seus pais será tida como para Deus, pois é Ele quem lhe ordena obedecê-los. Se você deseja viver uma vida de adoração a Deus, você deve começar adorando em casa, obedecendo aos seus pais com uma vida sincera e verdadeira. Assim nós não estaremos fazendo como os fariseus, que diziam que amavam a Deus, mas na hora de ajudar seus pais, se recusavam, omitiam essa verdade. Então, nós vemos hoje que uma vida de obediência a Deus começa em casa e não há adoração sem obediência. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima aula.